E a solução para essa, digamos, para essa nova desavença, para esse novo capítulo envolvendo o Rogério Ceni, Tironi, é assim, acho que duas observações. A primeira, o Rogério Ceni já tem o carimbo e a cada mês que passa dele como treinador, esse carimbo vai ficando mais cravado na sua pele de ser um cara que não tem condição de lidar com pessoas, tem uma dificuldade imensa de lidar com pessoas, de ser uma questão que acompanha ele desde que ele começou a ser treinador de futebol. Então isso já está, ou até desde que ele estava na fase final da carreira como goleiro capitão do São Paulo. E aí dá para entender um pouco o que está acontecendo com ele nesse momento. Em relação à liderança, que é a minha segunda observação. O Dan falou, como é que vocês lideravam e tudo mais. Tem a tal liderança pelo exemplo, que é uma armadilha que muito comandante cai. Qual que é a liderança, por exemplo? Você exigir dos seus comandados a mesma devoção ou as mesmas coisas que você fazia quando você praticava aquela função, aquele ofício. E é exatamente o que o Rogério faz. O cara imagina que o jogador dele tem o mesmo envolvimento com o trabalho, o treino, inconformismo com a derrota, as mesmas reações. E isso é uma falácia. Tem gente que tem até uma reação mais intensa e mais inconformista com a derrota que o Rogério, e tem gente que não está nem aí. E assim são 30 e tantos. E o Rogério cai nessa questão da liderança pelo exemplo, até quando ele era capitão e queria que os jogadores, os outros, os meninos, ficassem depois do treino treinando 150 faltas e tudo mais. Isso não se aplica. E liderar é você saber com quem você está lidando e olhar para os lados, não para o próprio umbigo, não para só a sua história, para as características das pessoas. E acho que o Rogério tem uma dificuldade imensa disso, cara, mas é imensa, imensa, imensa. E no São Paulo essa dificuldade é amplificada, porque ele já esteve lá numa outra situação, foi ídolo e tudo mais, e isso é tudo misturado, contaminado, e é muito difícil de ter algum sucesso, né? Então, esse episódio do Marcos Paulo, guardando as proporções, há poucos meses teve o episódio do Patrick, que acabou saindo. O Patrick ofendeu o Rogério, isso não está certo, claro que não. Mas por que o Patrick foi ofender o Rogério? Por que vários jogadores têm problema com o Rogério? O Rogério acho que deveria olhar e fazer uma reflexão. A culpa é de todos os jogadores, cada um de uma idade, ou o problema está comigo, com a minha liderança? E se o Rogério, na outra parte do trabalho dele, na parte do resultado, na parte do treino, do jogo, fosse hoje um técnico acima de qualquer suspeita, entre aspas, esses problemas de relacionamento ficariam em segundo plano. O problema é que o trabalho dele no campo tem sido ruim também. Então ele fica fragilizado nessa conversa toda, exposto. E o que eu imagino que vai acontecer depois, eu imagino que essa seja a última chance do Rogério no São Paulo. A última chance é uma conversa, uma lavagem de roupa suja com os jogadores, em que ele ouviu pra caramba de todos, nesse day after pós-Marcos Paulo, em que ele, em tese, se compromete a mudar o seu comportamento no dia a dia. Eu não sei se vocês acham isso possível. A pessoa mudar as suas características de líder. Eu acho até possível, se a pessoa estiver disposta, né? Eu entrei na minha primeira reunião com minhas duas auxiliares na ESPN, botei as duas na sala para tentar falar para elas que a gente tinha que alguns assuntos discutir só nós três, e não diante das outras pessoas, e não para todo mundo saber. Eu entrei, sentei na sala e falei, gente, quando eu falei gente, interjeição, nem levantei a voz, viu, Juca? Uma delas já estava chorando. Eu não falei nada ainda, só aquela situação de ter colocado as duas numa sala para falar, gente, eu estou contrariado, já provoca uma reação desse. Então, o líder tem que ter sensibilidades múltiplas. O Rogério não tem sensibilidade.
Se ele tivesse sensibilidade, Tironi, o pós-jogo do Água Santa não seria o Marcos Paulo, seria o Wellington, o jogador que jogou com uma fratura no tornozelo, que ficou mancando até o final do jogo e que se matou para evitar que o time ficasse com um a menos e sofresse um contra-ataque no final. Eu, líder, ou talvez qualquer líder, chegaria, ó, isso aqui é um exemplo para vocês, para mim. O que o Wellington fez pela gente, e agora ele vai para a mesa de cirurgia, provavelmente, é uma coisa que é digna de aplauso de toda a torcida que vem. Ele nem citou o Wellington, nem na coletiva pós-jogo e nem no dia seguinte, quando ele foi repreender o Marcos Paulo. Isso, para mim, chama-se falta de sensibilidade para um líder. E acho muito difícil ele obter isso numa promessa ou numa tentativa de reversão da personalidade que ele tem.